conversa. A pessoa não se enfurece de silêncio. Mal-humorado como o rap deve ser. Toda manhã o pé esquerdo na corrida com direito. Acho que nunca vai perder. Perfeito, me mantém com conteúdo. Por vezes longe de tudo e de todos eu me isolo. Reclamar é meu direito, amarguras levo no colo. Memórias do subsolo, memórias do subsolo. Bem além do que eu controlo, existe um fim pra esse começo. Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati, como é que você tá? Eu tô ansiosa pro feriado de carnaval. E você? Eu tô, sei lá, tamo aí, só tamo. É, o Às lema, vezes, né? deixa a Desde vida levar. 2018. Isso. Deixa a vida levar, só tamo aí, só. É Marcando o que nos alguma resta. presença, fazendo alguma figuração em algum lugar, inclusive no trabalho. Muito bom. De resto, deixa a vida, Caminhando. de leve. Depois de um janeiro quase romântico, regado a Luiz Miguel, ao latino, amor latino, amante latino, a gente vai pro porão. Assim, né? A gente começa com um furacão na superfície e agora a gente vai pro subsolo da parada. Isso que o bicho pega. Pois é. Hoje a gente fala de Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Lemos na edição da maravilhosa editora 34, traduzido por Boris Schneiderman, super especialista em tradução russa também, né? Um grande guru. Pois é. Esse foi o livro que precedeu Crime e Castigo, mas ele é marcante por alguns motivos que a gente vai conversar aqui, inclusive uma tese de uma mestre brasileira, certo? Certíssimo. Pesada. Mas vamos falar então do livro, quanto a temas que aborda e tudo mais. O bate-papo que a gente tem normal. Eu ia propor da gente dividir, falar um pouquinho de cada parte e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a tese da Juliana. Pode ser? Certo. Então, Memórias do Subsolo, só para dar aquele resumão inicial, Manda. nada mais é do que um homem com Sim. seus 40 anos passando a visão de como ele se sente na posição que ele se sente. Certo? Uhum. Então, existe aí um contexto muito forte que a gente já conversou, inclusive no capítulo que a gente fez sobre gente pobre, sobre como se dão as relações sociais da Rússia naquela época. Uhum. Então, esse homem do subsolo, ele contém certas amarguras muito fortes, ele está isolado, e a primeira parte é justamente dele elencando todos esses aspectos, e a segunda parte é ele lembrando basicamente três episódios essenciais dessa passagem dele pela Terra, né? Então, não tem muito mistério, mas é isso aí. A primeira parte, que é mais curta, mas mais densa, né? Sim. Mais pesada, eu diria, ela funciona como um monólogo quase, né? Em que ele vai abrindo. Eu não sei, o que me chocou mais nem foi a ranzizice, que eu te falei uma hora, eu falei, tá bem ranzinhos, eu tô adorando. Porque é bem niilista também, né? Sim, ele é sim. cético, ele não gosta de ninguém, tudo é cagado. Eu tava ali, ó, maravilhoso. Ele é tipo Tamo uma junto. projeção da gente aos 40 mesmo, né? Mas tem uma coisa que fica muito clara também ali, é a baixa autoestima, né? Porque ele não Sim. tem nenhuma relação social, vamos dizer assim, né? A gente fala muito da relação social russa, que ela é quase hierarquizada, vamos dizer assim, só que ele tá na base da hierarquia. Eram castas, né? Tipo, a gente pode Isso. dizer que são castas mesmo. Ele estava na base disso, ele ganhava pouco, ele tinha um emprego público, onde ele não tinha coragem de olhar na cara das pessoas, ele tinha vergonha da própria pele, ele tinha o que hoje acho que seriam essas como é que chama? Cicatrizes, né, de espinhas, essas coisas. Uhum. Então, ele é um cara que ele foi se fechando nele mesmo,
E eu acho que um termo muito bom que eu vi num texto sobre ele é que ele se enterrou vivo. E lá Sim, onde ele tá cuspindo fogo. sim, sim. Eu acho, assim, tipo, pegando o gancho que você dá, é que quando a gente pega a segunda parte do livro, onde ele conta essas experiências que ele teve, Uhum, ele descobre que todas as relações que ele tenta, porque desde o começo ele é uma mente perturbada, mas uma mente revolucionária, certo? Ele é uma mente muito ativa. uhum, E todas as vezes que ele tenta construir laços para ascender de alguma forma ou para se mostrar como um igual das castas superiores e todo mundo simplesmente caga na cabeça dele de uma maneira sim. muito não é nem hostil, né? Tipo, é muito indiferente, na verdade. Ele vai se enterrando um palmo a cada vez que esses golpes acontecem, sacou? Então, tipo, Uhum, a cada investida que ele dá para subir, ele dá, ele se enterra um palmo a mais, sabe? É sempre nesse aspecto. Isso é uma parada que fica bem evidente, assim, uhum, e marca muito essa trajetória de desilusão dele. Tipo, é um cara muito desiludido mesmo. sim. E ele também, acho que porque ele passa tanto tempo remoendo, vamos dizer assim, essas coisas, porque realmente a mente dele não para. Hum. O que acontece é que também ele se torna obsessivo com coisas extremamente simples, né? É, É um pouco assustador, assim, o que na verdade deixa o livro ainda melhor é porque você percebe, às vezes, quando a gente entra naqueles espirais de enfim, quem passa por isso vai entender, de ansiedade, por exemplo, em que você não consegue sair de uma situação que você já decidiu que vai dar errado. E é, aí, nada na sua cabeça, nada te convence de que aquilo ainda não aconteceu. Faz sentido? De que você já decidiu que aquilo vai dar merda, você já visualizou toda a coisa e você não consegue se convencer do contrário. Eu sinto que ele é esse cara, sabe? faz muito sentido. Faz muito sentido. Ele realmente entra nesse redemoinho de acontecimentos. E eu tinha visto em algum lugar, eu não lembro onde, porque eu não fui revisitar isso para esse episódio, sobre como a leitura de Dostoiévski de alguma forma ajuda a visitar esses lugares de depressão, ansiedade Uhum, e outras doenças desse tipo, né, outras patologias assim. E é uhum, bem real, tipo, quando você vai ver a primeira parte do livro, quando ele começa a negar tudo, certo? Em uhum, prol de uma razão que ele não sabe como encontrar. Ele tem um objetivo, mas ele não sabe como encontrar esse objetivo e se rende a esse não saber. Então ele uhum, tipo, é o suprassumo do niilismo mesmo. E quando você vai ver na segunda parte que ele se incomoda porque um oficial foi e tirou ele do caminho como se ele fosse um nada. E ele falando, tipo, eu preferia que eu fosse jogado pela janela, mas que ele me desse atenção, irmão. Tipo, Pois é muito carente, né? ele remoe essas situações de uma forma que realmente, tipo, beira ao que você não conhece, não acredita, tá ligado? Beira o inacreditável. Uhum, Mas, de uma certa forma, esse tipo de obsessão, esse tipo de traço obsessivo, ele ajuda a alinhar a própria grandiosidade dessa obra e a importância dessa obra para todo o contexto pós-Dostoiévski, né? Porque ela é uma obra essencialmente radical. Ela é muito uhum, radical dentro de um próprio autor que tinha como característica uma radicalidade de escrita mesmo, né? De contexto, de criação, de narrativa. Então tipo, é doentio, assim, né? Dentro da própria ideia desse remorso infinito que ele sente,
Mas ao mesmo tempo, quando a gente lê e conhece um pouco do Dostoiévski, é completamente plausível. Isso que é muito estranho nesse livro. Estranho eu acho que é uma boa... A sensação de estranheza é muito forte, porque essa primeira parte... acho que o livro todo tem o quê? 160 páginas, uma coisa assim. Ele não é um Talvez livro nem isso. grande, né? Talvez nem isso. Mas essas primeiras, acho que são 50, 60 páginas, são tão densas que eu acho que, para fazer um paralelo, assim, vai soar meio ridículo, mas essa primeira parte, né, 50, 60 páginas, eu demorei uma semana para ler, e nessa uma semana eu li quase 200 páginas de um livro do Stephen King. Tem uma coisa muito importante a ser dita sobre a forma como o Dostoiévski organizou esse livro. Eu fiquei pensando muito nisso depois, que se ele tivesse colocado a segunda parte primeiro, eu acho que ia ser um livro que não ia ter o impacto que ele tem. Porque essa primeira parte toda dedicada a esse narrador sem nome, né? Ele não se apresenta. Ele coloca a gente dentro da cabeça do cara, né? Então você fica com aquilo o tempo todo rodando na sua própria cabeça. É quase como se as palavras dele se tornassem as suas. E foi aí que eu acho que eu identifiquei muito essa parte de... Eu não saberia falar da depressão ou outras doenças que podem sair dessa leitura, mas a ansiedade foi o tema para mim. Eu estava ansiosa para parar de conversar com esse homem, sabe? Ele desperta muito gatilho, né? Sem o tom pejorativo, o tom memístico das redes sociais, mas ele destrava muito gatilho, assim. Eu lembro exatamente da primeira sensação que eu tive, da sensação que eu tive da primeira vez que eu li, há uns bons anos atrás, e eu só entrei em choque. Tipo, eu só entrei em choque porque eu falei, mano, esse maluco tá escrevendo, brother. Tipo, se eu tivesse lido, sei lá, tipo, qualquer coisa do Olavo de Carvalho, do Leandro Narlock, ou qualquer coisa desse maluco assim, eu não teria entrado tanto em choque, assim, sabe qual é? Uhum. Porque é uma negação muito visceral. É um processo de remorso que não poupa ninguém, absolutamente. Ao mesmo tempo que eu não sei se você teve essa sensação, mas no final, nas últimas duas partes, acho que é a 10 e a 11, ele tenta emergir desse buraco que ele se mete com alguma, talvez, terceira via. Sabe qual é? Tipo, colocando o mundo como alguma coisa dual. Tipo, tem dois caminhos que ele critica abertamente. Uhum. Que é o caminho monárquico, né? Que era a própria Rússia que ele vivia, dividida por castas, onde ele foi invisibilizado. E existia um caminho revolucionário que estava começando, em que ele não via também futuro, porque ele achava que ia bater em certas limitações também autoritárias. E também, né, que fosse fazer a manutenção de pobreza, castas, etc. Então ele tenta achar uma terceira via, só que ele não tem força, mas ele não tem, tipo, o desgaste, o remorso, essa coisa dele ficar visualizando os pequenos detalhes de uma relação que não existe. Parece até a Carol Conká. Olha o paralelo. Exatamente. Dostoiévski com K, tá tudo ali. Mas, tipo, é pra tombar, tombei. Mas essa parada de, tipo, traçar, ele tenta emergir com alguma solução, conhecendo Dostoiévski, tipo, lendo outras coisas dele, a gente sabe que essa terceira via existe por um valor metafísico, que depois lidera ele a um lugar mais conservador também, e tudo mais. Uhum. Mas nesse caso desse livro ainda, com Dostoiévski bastante jovem, ele não consegue definir. Né? Então, o que fica é essa sensação de angústia, essa sensação de cara, realmente, tipo, de ansiedade, você querer parar de falar com esse cara que tá negando tudo que você conhece, tudo que você acredita, negando os maiores filósofos da humanidade até então.
Sabe? Tipo, ele nega absolutamente tudo e te coloca numa espiral de muita. Você tem que ter muita força mental nessa primeira parte. E muito provavelmente, se tivesse uma ordem invertida, como você bem falou, as pessoas abandonariam, assim, não chegariam nem à metade dessa parte. Eu também acho. E eu acho que não ia ser tão poderoso porque você não ia entender tanto o Sim. contexto da cabeça desse cara. Porque é isso que faz essa segunda parte também ter seu peso, né? É porque você sabe o que ele tá tentando fazer sem sucesso. E deixa a coisa um pouco mais trágica, eu diria. Mas eu fico pensando nisso que você comentou agora, dele tentar ter uma terceira via, essa coisa assim, não gosto de A, não gosto de B. O que mais tem? Eu sinto que talvez muita da dificuldade que eu, por exemplo, tive de ler essa primeira parte, principalmente, é porque eu tô já muito acostumada com o mundo binário que a gente vive, sabe? Uhum. Onde se eu negar A, eu automaticamente gosto de B e vice-versa, e ninguém escuta se você fala assim, não, mas peraí, tá tudo errado, os dois estão errados. Eu não quero falar de nenhum desses dois. E também não ter a resposta disso, sabe? Que, por exemplo, eu acho que a gente tem muito disso na política brasileira, principalmente. Sim. Eu acho que a gente nós viramos seres humanos binários, sabe? Onde a gente não consegue sair da conversa de A e B. Eu acho que a gente, puta, eu não lembro quando esse livro foi escrito, mas é assustador pensar o quão atual ele é de verdade, se você olhar por esse lado, né? Ou seja, a ansiedade que eu senti de querer sair da cabeça desse cara é porque eu reconheci muita coisa ali, sabe? Ele Não só funciona como um espelho. não só de negar as coisas que eu acho divertidíssimo, mas essa questão de você tentar procurar a explicação para alguma coisa positiva e não encontrar, Sim. que é assustador para quem vive no mundo. Assim, falando agora como um grande puxa-saco de Dostoiévski, parabéns, você teve uma experiência dostoiévskiana verdadeira. Ó, Tipo, é isso. bagunçou a cabeça, mas deu certo. Você saiu dodói, desacreditado da vida, você tá largando tudo que você construiu até hoje e, sei lá, vai viver no subsolo, mas show. Você leu Dostoiévski e sentiu a angústia natural de quem lê Dostoiévski com vigor, com atenção. Parabéns. Você destravou esse acontecimento na sua vida. Mas assim, é muito. Mas assim, comemoração, fogos. Mandar o editor botar os efeitos aí. Isso, obrigada. Mas o que acontece? A gente tem que pensar que quando ele escreve essa parada, também foi pouco depois dele sair da Sibéria, né? Ele foi preso, ele foi salvo, tipo, minutos antes dele ser executado. Ele teve o perdão dele. E ele volta, e ele é um cara que... E ele escreveu esse livro quando a primeira esposa dele estava com pneumonia, se eu não me engano. Assim, né? Tuberculose, isso. Uhum. E tá nas últimas. Então ele estava vivendo nesse estágio agônico. Ele nunca foi um cara de guardar dinheiro, então ele sempre estava escrevendo para receber grana. Ele escrevia crônica, ele escrevia tudo, né? Uhum. Ele tinha que se virar. E à época, tipo, as ideias que começavam a formar um ideário socialista, elas estavam muito presentes no que ele cita no Tchernychevsky, né? Que escreveu O Que Fazer, que é o grande livro que Lenin abraçou como, tipo, a ficção das massas proletárias russas. Então ele tinha essa experiência dele de vida, de um grande observador da sociedade russa, que iniciou a jornada dele com gente pobre, que já é uma porrada. Uhum. E ele foi um cara que se aliou a movimentos que lutavam por uma revolução, foi preso, recebeu um indulto dele, voltou na merda e via que aquela sociedade pregada por Tchernychevsky, ela era uma sociedade
extremamente concreta, tão concreta que as pessoas também eram retiradas da sua individualidade, sacou? As cidades, a vida por si só, ela era uma vida que, se chegasse àquela perfeição, né, e tal, ela seria também uma vida vazia. Então, tipo, ele uniu esses dois sentimentos numa crítica só e fez um grande Kamehameha. É bem bizarro. E ele, a vida inteira, ele busca por essa terceira via que bate muito num plano metafísico. E essa é uma parada que é muito difícil de classificar como um todo na obra dele, porque essa terceira via, ela meio que vai circulando, sabe? Ali ainda é uma via revolucionária, mas ele queria uma modernidade, né? Ele queria uma sociedade renovada, que fosse uma sociedade que permitisse as pessoas expressarem também seus sentimentos, seus desejos mais profundos, baseado em valores que significassem a grande unificação do proletário da época, etc. E ele não via isso nesses grupos, e a experiência dele pela Sibéria e tudo mais foi fazendo ele, ao mesmo tempo que ele se humanizava com essa gente pobre, ele via nas lideranças desses movimentos todos um caminho. Não dá para chamar de teoria da ferradura, por favor, né? Tipo, os extremos não são a mesma coisa, né? Não juntam lá no final, mas que ele via que seria uma alternativa que traria também um nivelamento e um ser humano raso, tipo, esse novo homem que está condensado no que fazer, ele é um novo homem raso, vazio, e ele não queria isso. Então, tipo, é realmente muito difícil, e a gente olha para hoje, por exemplo, em como a discussão está amparada, e na verdade, tipo, a gente tem um pensamento binário vivendo numa realidade unívoca, porque as opções que nós temos hoje organizadas, né, dentro de uma ordem partidária, etc., mal ou bem, elas são neoliberais. Aqui, algumas têm pautas um pouco mais progressistas e outras têm pautas mais nem conservadoras, reacionárias mesmo, para não falar nazistas, né? Mas a gente vive, tipo, o nosso pensamento é um pensamento de Guerra Fria, digamos assim, né? Um pensamento muito binário de mundo, mas a nossa realidade é uma realidade unitária mesmo. E isso eu acho que causa um tipo de ansiedade muito similar ao que ele sentia na época, mas o que dá para pensar é que, tipo, quando ele escreve, ele tá fazendo uma projeção, apesar dele ainda ter um viés revolucionário, e quando a gente tá pensando, a gente meio que não vê alternativa, nem para fazer a crítica de uma possível mudança de status quo, mas a gente meio que fica apegado muito a essa memória, tipo, parece que são 200 anos de diferença no tempo, né, nos avanços tecnológicos, na forma de se comunicar, etc. Mas a lógica de vida em sociedade, ela vai ficando, ela foi se transformando em algo cada vez mais predatório, para falar a real, né? Sim. Ele vivia numa sociedade de castas, né? Tipo, eu não sou especialista em história russa nem nada, mas talvez você ter uma esperança revolucionária, uma parada assim, fosse algum tipo de alento. Você tinha sabe qual é, um motivo para viver, uma esperança, um esforço coletivo. O que a gente vê hoje é que as coisas estão cada vez mais individualizadas e a gente vai aceitando cada vez mais situações que nos oprimem, literalmente.
E sem força pra Que é um- lutar, né? Não tem um corpo coletivo pra lutar contra. o sistema é muito forte. Aliás, esse é uma boa linha condutora para falar um pouquinho de uma das situações da segunda parte, porque aí, na segunda parte, ele sai do subsolo para socializar, vamos dizer assim, e aí ele parece um animal perdido na cidade. E uma das 3 cenas, vamos dizer assim, que eu achei mais complicada de justificar é a cena com os amigos de escola. Quando ele tá no restaurante, claramente ali a gente tá falando de homens que não querem ele por perto, mas ele tem tão pouco, como é que eu vou dizer, tão pouco, ele não consegue ler o ambiente, então ele se força naquela situação, ele se mantém numa situação de submissão, quase, Sim. porque ele não consegue lidar socialmente com aquelas pessoas que estão renegando quem ele é. Podemos dizer assim. E é muito esquisito, rejeitando literalmente, né? É bem cruel o que eles falam. Mas é muito esquisito que quando ele puxa isso da memória, ele traz junto com a narrativa momentos em que ele está esperançoso por estar naquele ambiente, dividindo com mais 3, 4 pessoas que estão em castas superiores a dele, e ele se sente tipo, eu tô aqui e vou provar que posso estar aqui. Em alguns momentos ele fala, tipo, mano, por que eu tô fazendo isso? Eu não tenho necessidade nenhuma, eles não me querem, vai faltar dinheiro para eu pagar minhas contas, eu tenho que pedir dinheiro emprestado para ficar agradando esse bando de Mauricinho otário? Sabe qual é? E tem hora que ele simplesmente se submete, tipo, ele realmente se torna uma pessoa servil. Saca? E tem hora que ele acha que, tipo, a presença dele ali é um desafio à ordem desses senhores. Sabe qual é? Então, tipo, são muitos sentimentos que ele vai trazendo de memória e isso vai... Tem, assim, vários tons engraçados. Tem umas cenas que são hilárias. Tipo, ele ficar no reservadinho. Tipo, marcaram o jantar para 5 horas. Ele chegou às 5 em ponto, ninguém apareceu. 5h30, ninguém apareceu. 6 horas, ninguém apareceu. Pois é. Ele fala, eu acho que ninguém me quer aqui não. Mas eu vou ficar mesmo assim. Ou ele fica andando por 3 horas, ele fica indo e voltando no restaurante só pra passar na frente dos caras. O famoso, você me rejeitou, mas eu tô aqui. Exatamente. Quem nunca fez isso no baile, né? Pois é. Tem essa situação, tem a situação do policial, né, que você comentou rapidinho, que ele fica obcecado em ser notado por esse policial, a ponto dele ficar planejando por meses dar um encontrão no policial. Isso. Só pra isso. É isso que ele quer. Ele investiga a vida do policial milímetro por milímetro pra simplesmente ter o prazer de encontrar com ele e dar um esbarrão de ombro. Tipo esse esbarrão que você dá na rua que tá olhando o celular. E é isso, tipo, a forma de vingança dele foi essa. E a terceira cena é com uma prostituta. Sim. Que é um caso, assim, é hilário no começo, depois fica pesado, que os caras saem do jantar, vão para um prostíbulo, quando ele chega lá, ele vai atrás, ele não é convidado, mas ele vai atrás, eles não estão lá, eles foram para outro lugar. Ele pede dinheiro emprestado para ir. É verdade. E se humilha para um dos caras que estavam lá, para poder ir ali, ele conhece uma prostituta jovem, com quem ele tem um monólogo, coitado, dá até dó da menina, basicamente acabando com todas as forças dela para qualquer coisa na vida. Porque ali ele encontra uma pessoa que está na mesma posição que ele. Então essa pessoa, tipo, tem a prerrogativa de ouvi-lo, sacou?
Ou numa situação até menor, né? Que ela tá ali como... Obrigada a ouvi-lo. Ela é obrigada a ouvi-lo. E ele, na verdade, ele reproduz o uso desse poder para dar a palestra dele. É muito bizarro como a coisa se torna algo que vai do cômico ao constrangedor de uma maneira tão vertiginosa, né? Tipo, você termina de ler o livro de um jeito muito desconfortável, de verdade. Com ela, eu acho que fica muito claro aquele famoso ditado, né? O poder dos homens pequenos é exercer poder sobre quem ele considera menor que ele. Eu acho que é bem... Porque o que ele faz com ela é literalmente acabar com qualquer sonho possível que ela poderia ter na vida, e ela tem 20 e poucos anos. Exato. E ele tá numa situação parecida. Se você for pensar, no começo do livro ele se identifica como um homem de 40 anos. Não que a expectativa de vida na Rússia daquela época fosse uma enormidade, principalmente para pessoas pobres, mas ainda assim, são 40 anos, né? Tipo, você goza de alguma energia para poder fazer as coisas, trabalhar, viver a sua vida, e principalmente de não ferrar com a vida de ninguém, desestimulando. Mas ele, nessa ânsia dele, nessa coisa dele de tentar se igualar de alguma forma, de tentar ascender, de tentar se fazer presente, ele sempre passa do ponto em algum momento e vê aquilo ali não dando certo de forma alguma. E ele tentou... Esses três exemplos que ele dá para mim são muito emblemáticos, porque quando você... Acho que vai presumindo que você passa a sua vida nesse subsolo, né, no porão do mundo, se escondendo no trabalho, sendo rejeitado diariamente, com vergonha, né, de olhar as pessoas no olho. Eu achei que foram 3 exemplos muito interessantes de basicamente 3 formas diferentes de existir. Ou de talvez provar para ele mesmo que ele existia. Não sei se eu tô fazendo sentido, mas uma, vamos dizer assim, mais revolucionária, de bater de frente com um policial para ser notado, que é aquela coisa de você só existe no olho do outro, né? A sua identidade só existe quando reconhecida pelo outro, o que não aconteceu do jeito que ele esperava. A outra com dinheiro, né? Que você compra a sua existência, basicamente, que foi o que ele tentou fazer e também não deu certo. E a terceira, por um relacionamento, eu vou pôr entre aspas, amoroso. E ele também não conseguiu manter, porque o discurso dele, ele não conseguia ver para além, quando ele percebe que a menina se afeiçoou dele, vamos dizer assim, é tarde demais. Então foi muito emblemático, porque, de novo, são 3 formas de existir que eu não vejo a gente sair muito disso até hoje. Sabe? As pessoas tentam existir literalmente dessas 3 formas, que é alguém te reconhecer como quem você quer ser, dinheiro, que é o status, a gente vê isso em todo lugar, e amor. Sim. Ou seja, mais um nó na minha porra da minha cabeça. É meio que o ciclo da vida, né? Numa visão muito positivista, de que você tem por objetivo, né? Tipo, se tornar uma pessoa, e você tem aquele ditado de sempre, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, ele não se sentiu visto e quis ser lembrado pelo cara que ele se sentiu agredido, quando simplesmente só tirou ele da frente para poder passar, porque estava indo apartar alguma briga, assim. Depois, pelo poder aquisitivo, trabalhar para sustentar luxos, para sustentar a possibilidade de ter acesso a coisas através da grana, que é uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, inclusive. O acesso pelo consumo, pela capacidade que você tem de consumir. E aquela questão de que a ordem natural da vida é você realmente casar, né? Você construir uma vida, uma família, etc. E ele passa desse ponto também total, que é deprimente. Total. Mas tem muito disso. É muito bom lembrar, eu acho que a literatura russa, ela tem uma importância ímpar, não só para a sociedade russa, mas eu acho que até de uma forma
universal, assim, porque é uma literatura que funciona como uma grande mímese de todas as áreas do conhecimento. Porque à época, na Rússia, você só conseguia discutir questões sociais, culturais, até mais técnicas em relação à política, industrialização, matemática. Ele fala muito de matemáticos no livro também, mas enfim, através da literatura, sabe? Então, tipo, escritores eram os grandes filósofos do século XIX na Rússia. E a gente pode fazer N leituras de Memórias do Subsolo que a gente ainda vai ficar achando coisinha, da mesma forma que, tipo, todo artigo que a gente pegar para ler, a gente vai encontrar interpretações diferentes e noções diferentes de passagens que a gente viu do Dostoiévski, porque é muito isso, não só Dostoiévski, como Tolstói, como Turgenev, Gogol, esses caras todos, eles são pensadores da sociedade, sacou? Isso é muito bonito, muito assustador também, porque parece que as obras dele nunca se encerram. Elas não se encerram em si mesmas e elas nunca vão se encerrar para o mundo, elas sempre vão continuar reverberando com sentidos e discussões múltiplas. Mas é bom pensar nesse aspecto também. As discussões que aconteciam à época muito se davam através da literatura. E esses livros, muitos deles eram publicados como folhetins de jornal. Então as pessoas iam acompanhando o desenrolar teórico desses pensadores, né? Eles iam se respondendo, às vezes, através dos livros que eles iam publicando. Isso é, tipo, absolutamente incrível também. Refletia claramente também a época, o que é muito habilidoso de você fazer. Você construiu um livro curto, extremamente impactante, que responde à época, mas também fala para as épocas seguintes. Assim, é um atestado real, assim, é um atestado de por que o Dostoiévski é cânone e não vai deixar de ser. Né? A gente está lendo esse livro, eu li esse livro pela primeira vez em 2021 e para mim é um livro de 2021, sabe? Sim. Me explica muito esse ano, me explica muito esses últimos anos. A forma como a gente opera no mundo fala muito sobre isso até hoje. Então, realmente, é visionário. Sim, e é muito engraçado, porque eu li esse livro, já reli muitas vezes, mas eu li ano passado para conversar com a Yumi. Não foi só sobre esse livro, teve mais coisa também. Mas para conversar com a Yumi e com a Natasha, do Eu Não Sei Logaritmo, suas parceiras, vai ter Bebendo e Lendo dia 16 de fevereiro, no meio do carnaval. Fazendo propaganda. Merchan. Mas quando a gente leu e a gente foi conversando, o absurdo desse homem do subsolo, naquele momento de pandemia, de declarações desumanas de todas as classes, todas as, entre aspas, castas políticas do país, extremamente reacionárias e negacionistas, a gente teve uma visão do que era esse homem do subsolo brasileiro, sabe qual é? Mas lendo agora para o podcast e trabalhando um pouco questões de base, tipo, para minha formação como leitor, como pessoa, eu resgatei muito essa ideia de um Dostoiévski em busca de uma outra via que ele não conseguiu encontrar, de um livro escrito no desespero que era a própria vida e a própria cabeça desse homem, sacou? E aí eu voltei, né, tipo, várias casas de como esse livro foi um start fenomenal para a grande maioria dos movimentos contraculturais do século XX, sacou? E todos esses movimentos têm, por alguma ordem, essa busca por uma terceira via, por liberdade, por reconhecimento, por um monte de coisa que esse homem do subsolo só não teve, como foi negado a ele o tempo inteiro. Sempre que ele procurou pelas próprias mãos, lhe foi negada qualquer tipo de reconhecimento dentro da sociedade
que ele convivia na época. Então, tipo, de um ano pro outro, o contexto que você lê já mudou a parada toda, não deixou de ser menos genial, não deixou de ser menos engraçado, não deixou de ser menos depressivo. Mas é isso, tipo, você tem condições de pensar muita coisa a partir desse livrinho, sacou? É fenomenal, tipo, é um Dostoiévski que não é, eu não considero um Dostoiévski para iniciantes, Nossa, não, concordo. né? Não considero um Dostoiévski para iniciantes, mas é uma coisa que eu comento muito com as pessoas que eu indico e que leram e que vêm falar comigo porventura, é que ele é como se, essa primeira parte principalmente, é como se fosse o Dostoiévski puro, sacou? Uhum. Imagina um Dostoiévski que não precisasse se preocupar em criar, tipo, uma narrativa, né? Não precisasse criar personagens, não precisasse ambientar uma cena, criar contextos, não precisasse fazer nada. Tipo, era essa primeira parte do Memórias do Subsolo. É ele puro. Verdade. Tipo, é o suprassumo de Dostoiévski que tá ali, assim. E é muito bizarro, tipo, pensar que uma cabeça conseguiu desgraçar tanta coisa. É um monólogo muito, muito intenso. E se aquilo Nossa. é ele colocando nas páginas o que ele passava, que realmente, pelo contexto, faz todo sentido, tava foda. Sim. Sim. Resumidamente, tava foda na época, tá foda agora. E aí você vai ler e vai pensar, puta que pariu, que merda. Que momento, que ano, que país, que merda. E, tipo, mas se você olhar com bons olhos e você ainda tiver forças para tal, mesmo nesse momento, você vai pensar que pode existir uma terceira via. A gente não sabe qual é, ela é profundamente metafísica em Dostoiévski, mas pode existir. E, sei lá, né? Fica a mensagem de uma esperança que pode nem ser esperança, mas a gente tem que cumprir nossa cota de esperança nesse episódio, senão todo mundo sai desgraçado da cabeça. Eu acho difícil. Eu sou uma grande ranzinza de coração. Quem ouve a gente já, espero que já saiba disso, que eu não quero ficar me explicando. E eu li esse livro e eu me encontrei ao mesmo tempo em que eu fiquei pé da vida, porque eu tinha me encontrado. Eu falei, porra, muito difícil. É difícil colocar, a forma como ele coloca tudo, e de novo, voltando para essa primeira parte mais intensa, eu também gosto dessa parte eu gosto da ideia de que esse é o suco do Dostoiévski, porque não tem uma palavra ali que não cumpra uma função muito clara dentro desse monólogo, né? Você colocar um personagem que você mal apresenta para as pessoas como condutor desse monólogo, você tem que ter muita confiança de que esse cara vai ser interessante, no mínimo. E o pior é que ele não é, se você parar pra pensar. Ele é zero, ele mesmo se fala o tempo inteiro o quão pouco interessante ele é como pessoa, como membro da sociedade. E aí você fala, beleza, o que resta aqui? E aí é o suco, porque o que resta é a mente desse cara que não para. Então é meio que um Inception de ranzinzice, sabe assim? Quando eu achava que tinha chegado no limite de tudo, tinha mais uma etapa. E aí você terminava essa outra etapa e falava, puta merda, é verdade, isso aqui realmente é muito ruim mesmo. Tem que repensar. Aí você lia mais um pouco, mas é verdade, isso aqui também tá muito ruim. E é assustador, entendeu? Você termina falando, bom, não tem motivos pra sair. Hoje não tem mesmo motivos pra sair de casa, mas, rapaz. Cara, é aquela parada, tipo, o que ele tá propondo é tão fora da casinha que você tem que passar pelos confins da sua própria mente para encontrar os confins de outras mentes para achar essa via. Porque tá tudo dentro de uma reflexão que nem ele foi capaz de terminar. E a gente tá falando de uma reflexão e, cara, ele faz uma crítica, por exemplo, esse livro, à filosofia da história de Hegel. Tipo,
Ele pega o cara que teorizou o Estado como a gente conhece e faz uma crítica tão veemente quanto, sei lá, que Marx fez. Tudo Uhum. isso dentro dessas 50 páginas aí, mano. E se vire pra entender, tá ligado? Tipo, ele pega outros personagens, mas é que Hegel funciona como se fosse um fantasma da filosofia aí e tal. Então, tipo, usei o pior exemplo possível. Mas eu acho que é isso que é o desconfortável. Ele É, desconstrói tudo, mas não te ajuda a construir nada. E a gente tá muito acostumado, como seres humanos mimados que somos, sim. de ter respostas, né? Então, assim, ai, como eu falei, seres binários, mas mais do que isso, se você vai me dizer que isso aqui é ruim, você vai ter que me dizer o que é bom. A gente espera isso, né, das pessoas, a gente espera opiniões formadas pro bem e pro mal. Só que ele te destrói todos os conceitos que você já tinha, e no final ele fala: bom, se vira, eu também não sei. E É, aí você termina meio órfão, assim, tipo, não tem ninguém para pegar a sua mão. E é isso uma coisa que eu acho que o Dostoiévski faz bem, que é não tratar o leitor como o ser mimado que o leitor é. Ele não vai pegar a sua mão e te levar para a resposta. Ele vai falar: ó, isso aqui, eu quebrei tudo isso aqui, eu desconstruí tudo isso aqui. Agora você se vira. Eu também não sei. E é sim, desconfortável pra caramba. sim, sim. E também vem aquela máxima de que, tipo, destruir tudo também é uma forma de você limpar terreno, tá ligado? Sim. É uma forma de você, sabe, é um processo. Tipo, você tá no meio do processo, você tá caminhando naquele caô ali que você arrumou. Mas é uma forma de você enxergar o mundo. Tipo, a própria destruição do mundo já é um caminho andado. Se você É, quiser revolucionar o que você tem. pois é. E você mergulhar nesse processo de desconstrução, ele é desconstrução no sentido bem filosófico da palavra, também é um processo de internalização dessas questões que é, tipo, insano. Insano, Uhum. totalmente insano. Mas ele apresenta isso. Ele te joga na mesa, ele fala aqui, ó. Tudo que eu consegui pensar até meus 40 anos de idade foi isso. E agora, o que você vai botar na mesa pra gente poder discutir? Ele te desafia, sua É. cara. Não é nem que ele não te dá, tipo, não é nem que ele não te dá uma solução, ele não é um cara que te dá a mão, como você falou. Na verdade, ele arma a guarda pra cima de você e te chama pra porrada. Sacou? É isso. Sobe o octógono assim, aquele narrador. This time! O Dana White de um lado, vários rappers em volta, assim, bebendo várias bebidas de milhares de dólares. Aí vem a menina com o número do round, assim, e começa a porrada, sacou? É isso. É, o Tipo, que ficou claro é que eu não tenho nem roupa para um MMA com Dostoiévski, né? Eu cara, tô até a cabeça e faz mais de uma semana que eu terminei de ler. Então, assim, não é nem justo, não foi um jogo alinhado, cagou. Não sei agora, não quero ler mais nada. Então, assim, foi ótimo. Foi muito vamos bom. Acabou o comentar podcast. BBB. Acabou o podcast. Não preciso ler mais nada na minha vida. O Rede de Intrigas agora vai ser comentarista de BBB. Pelo menos as pessoas vão ouvir. É verdade. Se a Lumena deixar. É, claro, tem que pedir permissão. Bom, resumindo, não sei quando que eu vou ler outro livro. Não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Preciso voltar para terapia. E é isso. Muito obrigada, Dostoiévski. E você, né, que me recomendou esse livro. Então, excelente, obrigada. Ajudou É, muito. mas eu sou o próprio homem do subsolo perdido aqui em Paraty. Entendi. Você se Entendeu? reconheceu tão francamente Exato, que que aí eu agora eu li a tô. sua biografia. Foi isso. Exatamente. Eu tô aqui só Ai, espalhando meu a Deus. palavra. Só, só espalhando a palavra, botando as pessoas pra fazer terapia, pra não depositarem suas insatisfações nos outros também. Com muito Ou nas cuidado. redes sociais. Nas redes sociais, saúde mental, todo esse rolê que é É, muito importante.
Sim. E, cara, leiam Dostoiévski, mas mais importante que ler Dostoiévski é ler Dostoiévski com a atenção redobrada, porque tem muitas pegadinhas, ele também tem questões um pouco delicadas para serem tocadas, como antissemitismo, uma guinada a um lado bem conservador, né? Ele se dobra à Igreja Ortodoxa já no final da vida. Então, tipo, não é que Dostoiévski é um cara intocável e etc. Ele tem todas as condições dele, que foram apresentadas em torno das dinâmicas de vida, das escolhas que ele fez à época dele, né, da vida dele. Mas é um cara que ele sempre tem uma palavra para oferecer, ou melhor, né? Ele sempre tem algumas interrogações para colocar na cabeça. Então, tipo, a leitura crítica serve para tudo, inclusive para o próprio Dostoiévski. Ele que era um leitor tão crítico, não só de literatura, como leitor de mundo, né? O cara tinha uma visão tão crítica em relação às coisas. Total. Para quem tá querendo resumir o livro em algumas palavras, eu vou usar aqui um post do Timóteo de Rezende Potim, que é o seguinte: você começa esse livro com pô, que sujeitinho merda. Logo depois você tá, pô, eu conheço esse sentimento. E no final, você tá, caralho, eu e você somos dois merdas. Então é isso. É com essas palavras que representam perfeitamente Memórias do Subsolo pra mim, que eu quero encerrar esse programa. Quando eu comecei a trabalhar, a galera fazia uma brincadeira que era muito assim, e serve muito pra esse livro. Sempre que a gente errava, o cara falava assim pra gente: repita comigo, eu sou um merda. É isso que Dostoiévski faz com você. Ambiente salubre. Trabalha com engenharia. Ótimo. Que você vai ver. Engenheiros, né, gente? Como perdoar. Pois é. Pois muito bem. Leiam Dostoiévski. A gente já falou isso em Gente Pobre. Acho que todo livro que eu leio desse homem é mais uma camada de Leon Dostoiévski na minha vida. E olha que eu nem li ainda os grandes clássicos dele. O Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, O Idiota. Eu ainda não li esses, mas eu preciso agora... Eu não sei, como eu já disse, eu não sei se eu vou ler mais livro na minha vida depois desse, mas se eu ler, eu pretendo chegar nesse. Aí vai ser outra conversa aqui, vai ser outro nível de subsolo que a gente vai encontrar aqui. Mas tudo bem. Tamo junto. E se você quiser saber tudo sobre BBB, acesse, siga o @Redes de Intrigas. Eu tô 24 horas comentando tudo que acontece na casa mais vigiada do Brasil. Beleza? Ótimo. Era o que faltava. Muito bom. Tá entregue? Tá entregue. E tchau. Tchau. A consciência muito perspicaz é uma doença autêntica, completa. Uma doença autêntica, completa. Me vem então duas porção de ideologia pra viagem, por favor. A minha servida fria, não se importe com a embalagem, meu amor. Se preocupe com o sabor, amargo ou azedo, tanto faz. Cedo ou tarde a vida leva a vida atrás e que ela leve. Se nossa estadia é breve, não peça café na cama. Gaste mais na janta, não confio no tempo e nem na minha sombra. E olha que eu nem faço tanto, um traço encanta, um traço engana. O silêncio contra a morfina, machuca porém ensina. Mistério em cada curva, ministério da vida curta. Incerteza virou ofício, na beira do precipício resta dúvida. Será opção loucura ou vício andar em gesso? Disse o louco viciado com vasto conhecimento de tudo que eu desconheço. No mundo em que eu não pertenço, tanto faz. Me entregue suas dúvidas e eu devolvo algumas mais. Não quero suas respostas, prefiro as minhas perguntas postas juntas. Multiplicam meus motivos, subtraem meus receios. Cheio de medos vivos que não morrem, não correm como o tempo, levam porres e risadas. Desconfio de gentilezas maquiadas. Pra mim o mundo é uma charada e a solução não me interessa. Eu tenho muito o que fazer, nem é questão de pressa. Se a vida é quebra-cabeça, quem quiser que junte as peças.
pessoa não se enfurece de silêncio. Mal-humorado como o rap deve ser. Toda manhã o pé esquerdo na corrida com direito. Acho que nunca vai perder. Perfeito, me mantém com conteúdo. Por vezes longe de tudo e de todos eu me isolo. Reclamar é meu direito, amarguras levo no colo. Memórias do subsolo, memórias do subsolo. Bem além do que eu controlo, existe um fim pra esse começo. Minha raiva com endereço, um preço alto. Quem recebe ideia de 1000 graus é pouco, nem chega a me dar febre. Cuidado, o tempo não para pra admirar o céu azul, onde há fogo, a fumaça e onde a carcaça urubu. Fui demitido, um péssimo espantalho por ter corvos como amigos. Separei mentes de corpos pra atacar na área frágil. Sucesso, me despeço das ilusões. No meu caos eu me conforto e me desligo. Teoria do silêncio foi berço de praga hábil. Traga um sábio e me analise. Nunca fui produto das conclusões. Memórias da porra do subsolo. Sorriso vendido a peso. Desprezo será meu guia ao paraíso. Perdi o juízo, não uso mais o tempo como algema. O problema é sair ileso, preso às leis do universo. A solidão encontra o verso, então saia, feche a porta e não deixe nada aceso. Mas quem é que pode se vangloriar das próprias doenças? Se vangloriar das próprias doenças e ainda procurar causar com elas algum efeito?